Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 15. O tema é Asa abole a idolatria. Segunda Crônicas, capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto com o Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía e nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-lhe e tirou as abominações de toda a terra, de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou ao lado o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois, 606.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas, e todo Judá se alegrou, desde juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Também a Maca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá um horrível ídolo. A Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrados, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus,
prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Amém? Glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Toma essa palavra em tuas mãos. Senhor, querido Deus santo e poder e glória. Derrama a revelação de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta palavra, que a graça do teu Espírito Santo venha ser conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Teste, som, teste. Teste, som, teste. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, acerca da idolatria. A idolatria, ela sempre foi o principal adversário do povo de Deus. O diabo, ele sempre usou a idolatria para matar a fé, tirar o azeite, tirar a unção do povo de Deus. A idolatria, desde o tempo de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que a idolatria é a principal ferramenta que o diabo usa para tentar tirar a tua fé, para tentar te afastar e fazer você negar a Deus. O diabo sabe que ele não pode te separar do amor de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não pode a morte, nem a vida, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem a nudez, podem nos separar do amor de Deus. Somente quando nós, por nossas próprias renúncias, escolhemos nos separar do amor de Deus, por nossas próprias escolhas. Quando você escolhe, aleluia, glória a Deus, pelo teu livre-arbítrio, negar a tua fé, quando você escolhe pelo teu livre-arbítrio, abandonar as promessas de Deus, então o diabo, ele vence contra você. E uma forma dele te vencer é tentando te enfraquecer. Por isso que é necessário você se manter firme na palavra. É necessário você se manter, aleluia, com a tua fé, acreditando, perseverando na palavra de Deus. Porque um crente, quando ele persevera na palavra, mesmo ele sendo atacado, bombardeado, aleluia, atribulado muitas das vezes pelo diabo, pelos adversários, ele não desiste, porque ele tem em que acreditar. Ele tem naquilo que ele sabe que é a esperança dele, é a fé dele e aquilo que salva a vida dele. Deus santo tem poder e glória. E a Bíblia vai dizer que Asa, ele escolhe obedecer o Senhor, e quando ele escolhe obedecer o Senhor, ele abole toda a idolatria que estava entrando na casa de Deus, toda a idolatria que estava entrando no meio do povo de Deus. Asa escolhe, Deus santo e poder e glória, retirar a idolatria, retirar os deuses estranhos, porque aquilo afastava a presença do Senhor Jesus da vida do povo. Deus santo e poder e glória. Deus, ele se manifesta pela presença. Deus, ele se manifesta pela fé. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus não habita em construção, em templos construídos por mãos de homens. Deus habita, aleluia, glória a Deus, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Aleluia. Deus santo, em espírito e verdade. Ali Deus vai habitar. Ali Deus vai fazer morada. E a Bíblia vai dizer, Deus santo e poder e glória, que a idolatria, ela tira a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ídolo significa quando você põe acima, você coloca acima de todas as coisas da tua vida. Quando a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo e nem nada que é no mundo, porque tudo aquilo que é no mundo, a soberba da vida, as concupiscências dos olhos, não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Oh, glória. Você, quando faz a vontade de Deus, a idolatria não tem
tem o poder para matar a tua fé. Aleluia, as afrontas não têm o poder para matar a tua fé, porque quando o homem diz que não, a última palavra ela vem de Deus para a tua vida, para te fortalecer, para te ajudar, aleluia, para te ajudar a continuar, por mais que muitos querem matar a tua fé, por mais que muitos querem destruir a tua fé. Então eles tentam afrontar. Davi disse: com a minha tristeza fiquei desgostoso, e eles se alegraram e cresceram contra mim. Asa era profeta, e a missão dele não era fácil, era tirar a idolatria no meio da igreja. A idolatria que tinha afastado a presença de Deus, a idolatria que tinha matado a fé de muitos. Deus santo e poder e glória. Mas a missão de Asa era zelar pela presença do Espírito Santo. Enquanto você zela pela presença do Espírito Santo, Deus ele zelará por você. Por mais que muitas das coisas você não entende o que Deus está fazendo para você, mas ele, aleluia, lá na frente ele vai te explicar o que ele está fazendo. Tem muitas das coisas que acontecem em nossas vidas que não é para te matar, mas é para fortalecer a tua fé, é para você, aleluia, contar um testemunho de fé. Muitas das vezes, aleluia, a enfermidade chegou na tua casa, muitas das vezes o desemprego chegou, muitas das vezes a adversidade chegou, mas você continua conhecendo, aleluia, confiando na palavra do Salvador. E a palavra do Salvador é essa: aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus sabe, aleluia, de onde ele te tirou. Você sabe de onde ele te tirou. Ele não te chamou para morrer na praia, mas ele te chamou para cumprimento da palavra, para cumprimento de promessa, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel, ele irá cumprir na tua vida. Ele cala para e a missão de Asa era, aleluia, glória a Deus, restaurar aquilo que perdido foi. A missão dos profetas era restaurar a glória de Deus, era restaurar a presença que tinha sido perdida pela idolatria. Repare que de Gênesis a Apocalipse, o diabo ele tira a presença do Espírito Santo pela idolatria, mas ainda há 7.000 profetas que não se dobraram e não se curvaram a Baal. E esse era Asa, que não tinha se curvado. Ele disse: eu fico com a presença, eu fico com as coisas que são do céu, eu fico com a alegria do Senhor, que é a minha força, mas eu não me dobro à idolatria, porque Deus ele me livrará das mãos dos inimigos. Ao Senhor me assistiu e fortaleceu-me, e fechou a boca do leão, para que não me causasse dano. Daniel estava na cova dos leões, mas o Senhor era com ele, e o Senhor enviou o anjo para que fechasse a boca do leão. Ele decala para surrenda a paia. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus ele enviou o anjo para fechar a boca do leão e te dar vitória, porque ele é fiel, ele é verdadeiro. Por mais que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é santo, Deus é poderoso, e todos aqueles que se levantaram contra o Senhor não prevaleceram. Jeremias também foi chamado para pregar contra a idolatria. A idolatria, meus irmãos, ela é causa de esfriamento e morte espiritual. Quando Jeremias ele foi pregar contra a idolatria, ali ele sofreu muitas afrontas, ele foi jogado no calabouço, ele foi perseguido, ele foi taxado como falso profeta, mas Jeremias zelava pela presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas eles preferiram amar o pecado. A Bíblia diz: porque tiveram a condenação deles em Tessalonicense, foram ter amor à iniquidade, foram ter prazer pela iniquidade. Mas nós temos prazer pela presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O salmista disse: Senhor, renova em mim um coração puro e um espírito reto. Oh glória,
é a presença que o Brasil não pode abrir mão, é a presença que essa nação não pode deixar, a presença de Deus. Enquanto você sente a presença, Deus entra em teu favor nessa peleja. Ele disse, aleluia, para Josafá: a guerra não é física, a guerra não é batendo boca, a guerra é na palavra, na oração, no jejum, porque nessa peleja vós não tereis que pelejar, parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Eu vejo Deus pelejando nessa causa, eu vejo Deus entrando nessa causa para te dar vitória, para te dar o livramento, porque Ele disse no Monte Sião: haverá livramento, glória. Tem livramento para tua casa, tem livramento para tua família, tem livramento para o teu ministério. Decala para surenda la paia, porque Jesus é fiel, Deus santo e poder e glória. E ali Elias levanta o altar e Deus responde. Quando Deus responde com fogo. Ali Davi levanta o altar e Deus responde e responde com fogo. Ele disse: clame a mim e eu responderei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Tem resposta de Deus, tem resposta de Deus, e aleluia, a resposta de Deus é a porta, aleluia, de bênçãos na tua vida. É aquilo que você tem clamado, é aquilo que você tem pedido ao Senhor, e a resposta é de fogo. Não é a resposta fria, não é a resposta, aleluia, Deus santo e poder e glória meia boca, mas a resposta, quando vem, ela chega com avivamento, ela chega com renovo, ela chega com libertação, ela chega com palavra. Deus santo e poder e glória, arrependei-vos e crê no evangelho, porque chegado o reino dos céus, os idólatras não entrarão lá. E quando a idolatria vai entrando no teu coração, vai tomando parte do teu coração e vai entrando na divisão. E ali o Senhor disse para o profeta Oséias prega contra a idolatria, porque o coração do povo tem se dividido. Mas assim manda dizer o Senhor: é tempo de restauração, é tempo de lançar os deuses estranhos fora, os deuses do Egito, porque Deus não tem parte com Baal, Deus não tem parte com Deus que não está na Bíblia. Deus só tem parte com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Pai? Aleluia, Jeová, o Senhor dos Exércitos, Emanuel, Deus conosco. Ele decala pra surenda la paia. Aleluia, quem é o Filho? Aleluia, Jesus. E ele disse também, aleluia, que eu e o Pai somos um só. Jesus é Deus. Isaías vai dizer: o menino nos nasceu e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, oh glória. Jesus é Deus, ele e o Pai são só, porém é uma hierarquia. Deus se dividiu, aleluia, glória a Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele se divide, aleluia, no Espírito Santo. E todos aqueles que nascerem de Deus são chamados filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, oh glória, oh glória. E ali o Senhor divide, aleluia, se divide para habitar em nós. Ele disse: não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós, aleluia, e fostes comprado, não por preço, aleluia, Deus santo e poder e glória, qualquer preço, mas forem comprados por alto preço na cruz do Calvário. Vocês foram comprados por preço de sangue, aleluia, glória a Deus. Talvez por um justo, por alguma pessoa boa, alguém ouse morrer, mas ele morreu para os pecadores, ele morreu para quem não vale nada, ele morreu para quem está no lamaçal, ele morreu para aquele que ninguém acredita, ele morreu para o pobre, para o pecador, aleluia. Ele disse: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores, ao arrependimento, glória. Enquanto o homem escolhe, enquanto o homem faz acepção de pessoas, Jesus, ele não faz acepção. Se você faz uma aliança na fé com ele, aleluia, compra a tua causa, e ainda que se levante 1000 e 10.000, ele entrará nessa peleja, porque o nome dele está na tua vida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Decala pra surenda la vai, remede comanácia la pra su decala mande comanás. Aleluia, toda honra e toda glória
seja dada ao Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é tremendo. A idolatria não tinha paz nem para quem entrava e nem para quem saía. Não tinha normalidade nem para quem entrava e nem para quem saía. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Por isso que as pessoas idólatras têm muitas inquietações, não conseguem ter uma normalidade. Quando você consegue ter uma normalidade, o diabo tenta atrapalhar a tua vida. Quando você consegue, aleluia, as pessoas as pessoas começam a ver que você é feliz, que você está conseguindo encontrar um equilíbrio, uma felicidade, uma vida de normalidade, sem inquietações, sem problemas, aleluia. O diabo pode ver que ele levanta pessoas para tentar tirar a tua fé, para tentar abalar, te desanimar, porque aleluia, ele vem para matar, roubar, destruir. Mas quando você permanece acreditando na videira verdadeira, naquele que pega, levanta do monturo necessitado e faz ele se assentar com os príncipes, então aleluia, Jesus, ele vai te exaltar. É muito sério. Deus é fiel. Ele plassurianda la calabash, de calabassurianda la baia. Deus de maravilha. Tem que tirar Exu de dentro da igreja, tem que tirar, aleluia, caboclo de dentro da igreja, tem que tirar malandro de dentro da igreja, tem que tirar Zé Pilintra, tem que tirar Pomba Gira, tem que tirar todos os ídolos, porque Jesus te chama para se converter. Em Tessalonicenses vai dizer, alá pra surianda la paia, eu sei que vós tem se convertido dos seus ídolos. Quem acredita, glória? Apartai-vos, Atos capítulo 15, da idolatria e da fornicação, e tudo vos irá bem. Quer prosperar, vai ter luta, vai ter lobo, vai ter gente tentando matar a tua fé. Quando você começar a encontrar o equilíbrio, quando você começar a encontrar o caminho, quando você começar a encontrar a resposta de Deus, vão ter pessoas que vão se levantar para tentar te desanimar, vão te oferecer idolatria para que você desista. Tem que tirar, porque quanto mais eles mergulham nessas entidades dentro da igreja, mais depravados eles vão ficando, mais, aleluia, desvario, vão entrando na vida deles, por causa das entidades, do agravo, a qual essas entidades colocam eles para matarem, a qual essas entidades colocam eles para roubarem, e lançam eles no abismo. Deus santo e poderoso, glória, porque essas entidades, elas fazem você odiar aquilo que você amava. Essas entidades, elas vêm destruir aquilo que você mais amava. Quando você vê, você fechou, aleluia, com alguma entidade, Deus santo e poder, glória. Quando você vê, você está brigando com a tua esposa. Quando você vê, você está odiando o teu filho. Quando você vê, você está matando, roubando, porque essas entidades te lançarão no abismo, e Jesus te chama para te dar vida, e vida com abundância. Ele disse, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O Deus de paz guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firmado no Senhor. De cala plasurenda la paz.
Glória a Jesus. A idolatria que está causando isso. A idolatria que endurece o coração. Quando você fala, cadê os irmãos da igreja? A idolatria está apagando o amor. Porém, o Espírito Santo é algo que está dentro de você. Ninguém pode tirar o Espírito Santo. Podem te tirar casa, podem te tirar carro, podem te tirar dinheiro, mas não podem te tirar o Espírito Santo de Deus. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Podem te tirar tudo, mas não podem te tirar o Deus da igreja, a igreja, o Espírito Santo, a palavra, a oração, porque ainda, aleluia, Paulo disse, não tenho a minha vida por preciosa, Deus santo e poder e glória, por amor à obra de Deus, aleluia, glória a Deus. É preferível, Paulo estava dizendo, é preferível eu partir com Cristo, porque era melhor ter com Cristo agora do que ficar na carne. Mas por amor de vocês, eu fico, aleluia, com Cristo aqui na terra e com a palavra, Deus santo e poder e glória. Paulo está dizendo, aleluia, se for por mim, aleluia, não faça nada que vai te afastar de Cristo por mim. Continue com Cristo, continue com a palavra, Deus santo e poder e glória, porque morrer com Cristo é lucro, viver com Ele é ganho. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória para Jesus, você pode dar um glória para Jesus. Permanece com Cristo, porque Ele disse, até das próprias pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia, glória a Deus. Veja João Batista passou, ver Jesus, ver Elias passou, ver Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Jesus subiu, mas não vos deixei órfão. Aleluia, enviarei sobre vocês o Espírito Santo Consolador, e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia! Deus santo e poder e glória. Quando a pessoa perde o Espírito Santo, é porque ela já cedeu à idolatria. A idolatria fez Elias fugir. Elias não pregava mais no templo por causa da idolatria, perseguição de Jezabel e Acabe. Glória a Jesus. A idolatria fizeram os profetas fugirem, porque eles tiveram que pregar contra a idolatria. Quem prega a verdade pode preparar, que vai ser luta, vai ser levante. Mas no final, ele disse aqui em 2 Crônicas, não desfaleçam as vossas mãos, porque a recompensa para a vossa obra. Tem pessoas sendo curadas. Tem pessoas largando a depressão. Tem pessoas que iam se suicidar largando o suicídio. Tem pessoas que estavam com a vida sentimental arrasada e agora estão restauradas pelo poder da palavra, porque Deus te usou. Pode ter certeza que Deus está no controle. Ele cuidará de você. Deus está no controle. Então é tempo da igreja tirar todas as entidades, todos os deuses estranhos do altar. Chega de hipocrisia. Onde está na Bíblia que Jesus, ele aceita Mariazinha, Santonim, Exu, Caboclo? Arranca a Bíblia do altar.
ou arranca os deuses estranhos do altar. Escolhei hoje a quem servir, a Deus ou a Baal. Chega de hipocrisia. Nós queremos o verdadeiro avivamento, nós queremos a verdadeira presença, nós queremos viver a fé, aleluia, a qual Deus disse ali para o apóstolo Paulo: eu farei maravilha através das suas mãos, a qual Deus disse para Josué: santificai-vos e eu farei maravilha no meio de vocês. De calaplassurenda lapaia. É tempo de viver algo novo, é tempo de restauração. Chega de sofrimento, chega de hipocrisia. Você vai nas igrejas católicas, é deuses estranhos para tudo quanto é lado, e a Bíblia reprova, aleluia, de Gênesis e Apocalipse. Você vai nas igrejas, é pastor fechado com maçonaria, é pastor fechado com satanismo. Chega de hipocrisia nessa nação. De calaplassurenda lapaia. Me mostra na Bíblia que Deus aceita Aparecida. Me mostra na Bíblia que Deus aceita Jorge. Me mostra na Bíblia que Deus aceita Exu. Ou aleluia, é crente ou não é. Chega de padre hipócrita, chega de pastor hipócrita. Nós queremos viver a verdade nessa nação. É por isso que o mundo está desse jeito: homicídios, políticos corruptos, aleluia, pastores corruptos, Deus santo e poder, glória, adúlteros, aleluia, glória a Deus, perseguidores, Deus santo e poder, glória, pessoas que, aleluia, cada vez mais piores, porque onde cresce a iniquidade é a falta de amor. E onde há falta da presença, há o aumento da iniquidade. Onde há o aumento da iniquidade, há idolatria. Chega de hipocrisia. Cada religião tem que servir, cada um na sua. Exu querendo contaminar os evangélicos, maçonaria querendo contaminar os evangélicos, Aparecida querendo contaminar os irmãos católicos. Arranca fora todo aquele que tiver uma imagem de escultura, é abominável diante do Senhor. Salmo 44, todo aquele que tiver um outro Deus, eu vendo isso, Senhor, não castigarei. Profeta que é profeta prega a verdade. Vê algum profeta, vê apóstolo Paulo disse, ele disse: eu não vim para agradar os homens. Se eu viesse para agradar os homens, eu não seria servo do meu Senhor Jesus Cristo, mas eu vim para falar, para pregar aquilo que Deus revela. Hoje não. Hoje você vê uma hipocrisia, culto e imagem do lado. Você vai lá, pastor, fechado, aleluia, com um monte de deuses no coração. Hipocrisia. Não entrarão no reino dos céus os idólatras. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. E então ele abole a idolatria e as bênçãos do Senhor começam a se derramar. E a Bíblia diz que houve paz nos tempos de Asa. Então aquela angústia, aquela ausência de normalidade e paz para quem entrava e para quem saía, já não existia mais. Glória a Jesus. Quem dá glória para Jesus? Por
porque eles escolheram a presença, o avivamento. Ou a nação se arrepende, escolhe a fé, o arrependimento, lança fora os deuses estranhos do Egito, lança fora, você não precisa mais dele, vocês não precisam mais desses deuses que têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Lança fora, fica com a palavra, e você verá a glória de Deus, amém? Fica com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de poder e glória, para glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, amém? Deus Santo, poder e glória, aleluia. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.